Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículos do 1 em diante. Aleluia! Louvado seja Deus! A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Ela sempre é lançada com um propósito, com uma finalidade, e ela prospera no propósito para o qual foi enviada. Eu creio que no dia de hoje não será diferente. O Senhor preparou esta palavra para este dia e para esta igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Diz-nos assim a santa e poderosa palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia! Como é nosso costume, eu quero convidar a igreja a repetir comigo o versículo de número 5 que diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Só mais uma vez: nada podereis fazer. Aleluia! Coloque a Bíblia no teu assento. É momento de falar com Deus. Senhor amado e Pai querido, estamos felizes, ó Pai, por tudo quanto o Senhor já operou em nosso meio nesta noite. Agora a tua igreja, ó Pai, espera receber a tua palavra em seu coração. Por essa razão, ó Pai, nós queremos lhe pedir que o Senhor venha neste momento abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir, ó Pai, o nosso entendimento, para que possamos não apenas ouvir, mas também entender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Ó Pai querido e amado, e que esta palavra, ela verdadeiramente venha ser como alimento espiritual para cada um de nós, que venha ser como combustível para a nossa fé, para que assim, ó Pai, venhamos ser fortalecidos e direcionados pelo Senhor, para permanecermos firmes no caminho que nos leva em direção à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu me coloco, ó Pai, diante de Ti nesse momento, como um simples servo que sou, e lhe peço: usa-me, ó Pai, como instrumento em Suas mãos, para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, e desde já lhe agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Agora eu convido a igreja a dar a mais forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Graças a Deus. A igreja pode tomar o seu assento, fiquem à vontade. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João. E todas as vezes que o Senhor me entrega uma palavra, aonde o texto base para a ministração vai ser o Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, sempre me vem à memória a respeito da pessoa do apóstolo João. O apóstolo João é aquele que é conhecido por muitos, inclusive, como o apóstolo ou o discípulo do amor. Todos nós sabemos que em nosso círculo de convivência existem aquelas pessoas que são mais próximas e aquelas que não são tão próximas assim. Pois bem, a palavra do Senhor vai nos falar a respeito dos 12 que o Senhor chamou para segui-lo. No entanto, entre esses 12,
a palavra de Deus vai nos falar que quando Jesus ele subia ao monte, ou ia em alguma situação onde ele queria algo mais reservado, ele chamava 3: Pedro, Tiago e João. Dentre esses 3, havia um que era aquele que tinha a liberdade e o privilégio de repousar a sua cabeça no peito do mestre. Estamos falando de João. Dos 12 apóstolos, João ele era o mais jovem. João, inclusive, ele foi aquele que morreu por último. Quando João veio a falecer, os outros 11 todos já haviam morrido. João, inclusive, é aquele que morreu de morte natural, diferente dos demais discípulos, dos demais apóstolos, que morreram de formas trágicas. João, ele morreu de forma natural. Quando João, ele escreve o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é interessante que logo a partir do capítulo de número 2, João, ele já vai retratar a respeito do início do ministério do nosso Senhor Jesus, começando ali falando a respeito do casamento, aonde Jesus foi convidado para estar presente e aonde ele realiza ali o seu primeiro milagre, que está registrado na Bíblia Sagrada. E assim vai decorrendo todo o livro, todo o Evangelho de Cristo segundo escreveu João, até nós chegarmos aproximadamente no finalzinho do capítulo de número 13, quando João ele vai retratar, vai narrar a respeito dos últimos acontecimentos, quando Cristo, ele inclusive vai dizer que vai ser traído por um dos 12. Quando nós chegamos no capítulo de número 15, nós vamos ver que Jesus ele está dando as suas últimas instruções aos discípulos. E é onde nós chegamos no texto ao qual foi lido nesta noite. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Interessante que a videira, ela por muito tempo foi inclusive utilizada no Antigo Testamento, retratando a nação de Israel. No entanto, como Israel ele acabou falhando como videira do Senhor, Jesus ele chega agora dizendo: eu sou a videira verdadeira. Porque Israel como videira acabou muitas das vezes se afastando de Deus. Israel como videira acabou muitas das vezes desagradando ao Senhor, indo contra a sua vontade, indo contra os seus princípios. Então Israel falha no seu propósito como videira, e Jesus chega agora dizendo: eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Aleluia. Quando nós vamos analisar a videira, nós vamos ver que ela é uma planta a qual ela dá muitos ramos. No entanto, para que ela venha produzir a uva, para que ela venha produzir bons frutos, é necessário que o agricultor ele esteja muito atento aos ramos da videira, porque aquele ramo que não dá fruto, aquele ramo que não frutifica, acaba absorvendo nutrientes da videira desnecessariamente. Então o lavrador, para que possa beneficiar os ramos que dão fruto, ele vai lá e corta aquele ramo que não está frutificando. Interessante que os ramos da videira não eram utilizados inclusive para queimar o holocausto. Ele não servia para isso, ele não era bom para isso. Então aquele ramo que era cortado, ele era apenas descartado. Aqui eu quero chamar a atenção da igreja para algo muito importante, e que a palavra do Senhor nos leva a fazer uma reflexão a respeito dos nossos frutos.
seus discípulos, a igreja, somos os ramos, ou como a Bíblia também fala, as varas. No entanto, o lavrador, que é o nosso Deus, Ele espera de mim e de você que nós venhamos frutificar. E aqui fica a reflexão para todos nós. Quais frutos nós temos para apresentar ao lavrador? Quais frutos nós temos para apresentar ao nosso Deus? Será que nos dias de hoje a igreja verdadeiramente está atendendo às expectativas do lavrador, entregando os frutos que ele espera de cada um de nós? Interessante que a Bíblia vai dizer: toda vara em mim que não dá fruto, atira. A vara que não dá fruto é tirada. Existem muitas varas que infelizmente não dão fruto. São varas que muitas das vezes querem fazer as coisas segundo a sua própria vontade. São varas que muitas das vezes querem agir não como o lavrador está designando, mas como ela acha que é melhor para si próprio. Talvez você já deve ter ouvido alguém dizendo assim: eu sirvo a Cristo, eu gosto de estar na igreja, mas só que eu sirvo do meu jeito, eu faço da minha forma. E aqui eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante. Não é da minha e nem da sua forma, mas é da forma como a palavra de Deus nos ensina, é da forma como o lavrador nos orienta, que nós precisamos fazer, que nós precisamos agir. É necessário que venhamos deixar verdadeiramente para trás tudo aquilo que pode nos afastar da vontade de Deus. É necessário que venhamos deixar para trás tudo aquilo que possa desagradar ao Senhor. Quando nós vamos para a carta aos Gálatas, capítulo de número 15, versículo de número 18, olha o que a Bíblia vai dizer: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que agem segundo as obras da carne não têm como frutificar. Aqueles que se encontram classificados em atitudes como essas, as quais nós lemos agora no livro de Gálatas, não estão dando frutos. E por essa razão, por não estarem dando frutos, seguindo a carne, chegará o momento que serão cortados. Pastor, como assim? A palavra do Senhor nos fala: quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. No entanto, é necessário que nós venhamos agir como nós cremos, porque existem aqueles que dizem assim: eu creio na palavra, no entanto não estão dispostos a viver a palavra. Eu creio no que a Bíblia diz, mas não estão dispostos a renunciar às obras da carne para viver daquilo que Ele próprio diz que está crendo. Então, se não mudar de atitude, se não se converter verdadeiramente ao Senhor, chegará o momento que será cortado. Não sou eu quem digo, mas é a palavra do nosso Deus. No entanto, olha o que a Bíblia vai dizer na sequência:
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. O lavrador, ele corta o ramo que não frutifica, mas aquele ramo que está frutificando, ele limpa para que dê mais fruto. Pastor, me explica melhor, como assim limpar? É necessário que a videira ela seja podada, é necessário que a videira ela seja cuidada, para que os ramos que estão frutificando venham frutificar cada vez melhor. Assim é comigo e com você, meu irmão e minha irmã. O Senhor, Ele nos limpa, o Senhor, Ele nos lapida, para que nós venhamos estar cada vez mais dentro da vontade dEle, para que nós venhamos dia após dia viver segundo a sua vontade. É necessário que o Senhor, assim como o oleiro, Ele modela o vaso de barro, é necessário que o Senhor Ele venha constantemente estar nos modelando, nos moldando, para que nós venhamos verdadeiramente ser vasos de honra na sua presença. E é fato que para o Senhor nos lapidar, muitas das vezes Ele utiliza algumas ferramentas que nos geram incômodo. Muitas das vezes Ele utiliza algumas ferramentas que chegam a doer. Muitas das vezes somos provados. Muitas das vezes passamos por lutas, por adversidades. No entanto, em meio a essas lutas e adversidades, o Senhor Ele está nos moldando, o Senhor Ele está nos lapidando, o Senhor Ele está nos limpando, para que cada vez mais estejamos no centro da vontade de Deus. Então, está sendo provado, está passando pela luta, pela adversidade, ei, calma, Deus está te lapidando, Deus está te limpando, para que você venha dar cada vez mais frutos e frutos melhores. Aleluia. Para nós crescermos na presença de Deus, é necessário que nós venhamos descer, é necessário que nós venhamos nos humilhar na sua presença e reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. E muitas das vezes, para aprendermos a ser dependentes de Deus, meu irmão e minha irmã, nós enfrentamos cada situação, nós enfrentamos cada luta, cada prova, cada deserto, como costumamos dizer, mas é Deus nos ensinando a viver em sua total dependência. Existem momentos que Deus tira da minha e da tua vida tudo aquilo que nos parece ser seguro, tudo aquilo que parece nos trazer segurança, para que nós venhamos estar na total dependência dEle. Porque só quando nós vivemos estar na total dependência de Deus, é que nós verdadeiramente aprendemos como é viver debaixo da dependência do Altíssimo. Aleluia. Quando nós chegamos no versículo de número 3, Jesus está dizendo agora para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela limpa. A palavra de Deus, ela poda os ramos da videira. A palavra de Deus, ela nos aperfeiçoa, nos modela. É por essa razão que Deus, lá no livro de Josué, vai dizer para aquele jovem líder: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque assim farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. A palavra de Deus,
ela é aquela que tem resposta para todas as perguntas. E a pergunta que porventura você disser assim: ah, pastor, mas eu tenho uma pergunta que eu nunca vi um exemplo na Bíblia. Talvez não tenha um exemplo igual ao teu, mas vai ter um princípio a nos ensinar na Bíblia que vai te direcionar como que você pode agir de forma correta nessa dúvida que você tem. A palavra de Deus, ela nos traz princípios que nos norteiam para que nós venhamos ter uma vida regrada pela vontade do Deus Todo-Poderoso. Então a palavra de Deus, ela nos molda, ela nos modela segundo a vontade do Altíssimo. Mas para isso é necessário que nós venhamos viver esta palavra. É necessário que nós venhamos andar segundo essa palavra. Eu costumo dizer que nos momentos que estamos em dúvida em uma determinada situação, principalmente quando é uma situação que nós estamos assim, com os dedos à flor da pele, sem saber o que falar, sem saber o que dizer, eu costumo falar assim: pense o que Jesus faria no seu lugar. E quando nós fazemos essa pergunta para nós mesmos, o que Jesus faria no meu lugar, o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos mostra, ele sempre nos traz à memória passagens, situações em que o Mestre viveu aqui nesta terra como homem e nos deu o exemplo que nós devemos seguir. Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Os homens podem nos decepcionar. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a erros, a falhas. Nós somos falíveis. No entanto, o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele é perfeito. Por essa razão, ele é o exemplo perfeito a ser seguido por nós. Aleluia. Olha o que o versículo 4 vai nos dizer: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Olha que interessante. A videira, ela tem muitos ramos, como nós já falamos aqui. No entanto, todos esses ramos estão ligados à videira, o caule, o tronco. Só que se qualquer um desses ramos for tirado da videira, a consequência é esse ramo morrer. Ele vai secar. Ele não vai ter mais vida, porque a vida, os nutrientes que faziam com que ele permanecesse vivo, vinham da videira. Assim somos nós com o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto estivermos ligados com Cristo, enquanto estivermos em comunhão com o Mestre, estaremos verdadeiramente recebendo vida daquele que é o autor da vida. No entanto, quando uma pessoa ela se afasta, quando uma pessoa ela se desliga da videira, automaticamente ela deixa de receber os nutrientes, ela deixa de receber a vida, para que ela permaneça saudável. A consequência é aquele ramo, a consequência é aquela pessoa morrer espiritualmente. Eu e você somos totalmente dependentes de Cristo. Sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus não temos vida. Sem Jesus não temos alegria. Jesus é a videira que nos entrega a vida, que nos entrega os nutrientes necessários para permanecermos fortes, para permanecermos frutificando. Sem Jesus nada poderíamos fazer.
O livro de Provérbios vai nos falar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É necessário que nós venhamos estar ligados. Isso fala de relacionamento, isso fala de comunhão. É necessário que nós venhamos ter comunhão com o Mestre. É necessário que nós venhamos sentar à mesa com o Mestre, porque tudo provém do Mestre. Quando Jesus ele fala assim para os seus discípulos: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus estava deixando muito claro: não é você, não é o pastor Anderson, não é o João, não é a Maria, não é o Paulo, não é o Pedro, não é o Tiago, não é o Mateus, não é o Lucas, mas é a autoridade que há no meu nome que vai operar o sobrenatural quando você erguer a sua mão. É no nome de Jesus que demônios são expulsos. Experimente chegar diante de um demônio e dizer: em meu nome eu te repreendo. O demônio vai dar risada na sua cara. Experimente colocar a mão sobre uma pessoa e dizer: em meu nome eu declaro que você está curada. Nada vai acontecer. No entanto, quando nós trazemos à tona o nome de Jesus, é onde o milagre acontece. E eu volto a dizer: sem mim nada podereis fazer. É o que Jesus disse naquele dia para os discípulos. Versículo de número 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A consequência da comunhão, a consequência do relacionamento com Cristo, é que nós vamos dar muitos frutos. É impossível frutificar sem estar ligado na videira. Por essa razão que no início nós falamos que aquele que pratica as obras da carne, não tem como ele frutificar, porque aquele que pratica as obras da carne, por si próprio, ele está se desligando da videira, ele está se afastando da presença e da comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqueles que estão em íntima comunhão com o Mestre, esses dão muitos frutos. Pastor, e fala para mim então um pouco sobre esses frutos que aqueles que estão ligados à videira irão dar. Mais uma vez, livro de Gálatas, capítulo 5, agora no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aleluia. O fruto do Espírito. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos cada vez mais estreitar o nosso relacionamento com o Mestre, para que possamos dar bons frutos. Aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, você que tem buscado algo da parte do Senhor. Hoje, sexta-feira, esse culto é intitulado como culto de cura divina e libertação. No entanto, o Senhor nos entregou esta mensagem. E eu, durante alguns momentos, perguntei: Senhor, mas por que esta mensagem nos leva a esse entendimento que o Senhor é aquele que continua curando, libertando e operando um mover sobrenatural? E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: para viver milagres, para viver a cura,
ligado na videira. Eu quero te dizer nesta noite, que se eu e você estivermos ligados na videira, o Senhor é aquele que continuará operando o extraordinário em nossas vidas. O Senhor é aquele que continuará operando o sobrenatural em cada um de nós. Mas é preciso que tenhamos comunhão. É preciso que venhamos estar na presença, porque sem Ele, sem Cristo, nada poderemos fazer. Aleluia. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé, e nós vamos orar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite, pedindo a Ele para que cada vez mais venhamos estar firmados em Sua presença, para que cada vez mais possamos estreitar o nosso relacionamento com Ele, e assim também venhamos viver milagres em nossas vidas, venhamos viver o mover sobrenatural de Deus em cada um de nós. Feche os teus olhos nesse momento, coloque a mão sobre o teu coração. Senhor querido e amado, Deus santo e todo-poderoso, aqui está a tua igreja, ó Pai, que nesta noite ouviu a tua palavra essa que não apenas alimenta a nossa fé, mas nos direciona e até mesmo nos confronta também, para que nós venhamos, ó Pai, cada vez mais estreitar o nosso relacionamento contigo. Ó Senhor querido e amado, nós queremos mais de Ti, nós queremos, ó Pai, cada vez mais estar em Sua presença, porque sabemos, ó Pai, que mais importante do que qualquer coisa que possamos receber nesta vida, mais importante é estarmos em comunhão contigo, mais importante é ter a nossa salvação que vem da parte do Senhor. Ó Pai querido e amado, por essa razão nesta noite nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós Te agradecemos, ó Pai, porque nós queremos mais de Ti, porque nós somos dependentes de Ti, e nós queremos, ó Pai, todos os dias da nossa vida vivermos, meu Deus, meu Pai, ligados na videira. Nós queremos, ó Pai, estar cada vez mais íntimos, cada vez, meu Deus, meu Pai, mais próximos de Ti. Ó Senhor querido e amado, nesse momento eu também quero pedir pela Tua igreja, por esse irmão, por essa irmã, que muitas das vezes chegou aqui nesta noite, ó Pai, precisando de um milagre, precisando de um mover sobrenatural da parte do Senhor. A Tua palavra, Senhor Jesus, nos orientou nesta noite, que o primeiro passo para nós vivermos o sobrenatural do Senhor em nossas vidas, é nós estarmos ligados na videira. Então, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor venha operar, meu Deus e meu Pai, sobre a vida dos ramos que aqui se fazem presentes, os ramos, meu Deus e meu Pai, que estão ligados, os ramos, Senhor Jesus, que estão totalmente, meu Deus e meu Pai, entrelaçados contigo, e que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, fazer com que cada um de nós possamos viver o milagre da parte do Senhor. Por essa razão, ó Pai querido e amado, eu quero te clamar nesse momento, que o Senhor venha trazer cura sobre a Tua igreja, que o Senhor venha, meu Deus e meu Pai, restaurar a saúde do Teu povo, aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão enfermos, aqueles, meu Deus e meu Pai, que estão muitas das vezes em meio a um tratamento, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, venha nesta noite trazer a cura, trazer a restauração. Passa, Senhor, com Teu bálsamo sarador, do alto da cabeça à planta dos pés, e aonde houver uma enfermidade, aonde houver um mal alojado, eu dou uma ordem nesse momento, em nome de Jesus: sai e não volte nunca mais. Senhor querido e amado, que o Senhor venha também, meu Deus e meu Pai, nesta noite trazer libertação, que o Senhor venha também nesta noite, meu Deus e meu Pai, tirar de nós tudo aquilo que porventura te desagrada, tirar de nós, ó Pai, tudo aquilo que porventura tem nos
Senhor. E se há algo que te desagrada, nós renunciamos, nós deixamos para trás, porque mais importante do que satisfazer a nossa vontade é fazer a vontade do nosso Pai, é fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador